13 de junho de 2025, 2 da manhã. 100 aviões de guerra de Israel voam até Natanz. Na noite seguinte, o Irã mandou 200 mísseis contra Tel Aviv. 5 dias depois, o preço do petróleo Brent ultrapassa os $90. Aqui no Brasil, o diesel fica mais caro antes mesmo do sol nascer. Torço pela sua liberdade de não pagar essa conta. Cada bomba lá longe faz o preço do arroz subir no seu prato. Eu sou o preparador e agora eu vou te contar como tudo virou esse caos e como você pode se proteger sem entrar em pânico. Fala pessoal, primeiro vídeo aí do canal Preparação. Vou explicar pra vocês aqui o que tá acontecendo lá no Oriente Médio e que esse rebosteio todo que tá dando lá pode influenciar aqui no Brasil e a gente vai se ferrar ainda mais, tá bom? Então já fiz uma breve introdução aí do que aconteceu e é muito importante isso aqui, ó. O diesel sobe no Brasil, também o valor dos alimentos. Eu vou explicar o porquê mais adiante. Mas pra começar, eu vou explicar aqui um pouco da história lá, porque aqueles lados é só rebosteio, né? Bom, e aí tudo começa lá em Israel com a declaração da independência, né, em 1948. Então nasceu o país aí chamado Israel e naquele tempo o Irã tinha um Shah, que é o rei, que era amigo dos Estados Unidos, que era esse mano aqui, Mohammad Reza. E o Shah mandou até uns parabéns lá para Israel e em segredo e vendeu até petróleo para lá. Mas muitos religiosos ficaram bravos lá, dizendo que Israel ocupava terras sagradas, né? E um desses religiosos era Rollah Khomeini, que é esse tiozinho aqui, ó, esse aqui da foto. Ele dava aula na cidade santa de Qom e dizia que Jerusalém pertencia aos pobres, não aos poderosos. Em 1964, o Shah expulsou esse mano do país, do Irã. Ele falava demais contra o governo. Mas mesmo ele fora do Irã, ele gravava alguns discursos em fitas cassetes e mandava para os seus alunos lá que estavam no Irã ainda. Essas fitas faziam sucesso lá nos becos e citavam cada vez mais a população contra o rei. Até que em 1974, o povo se revoltou. Esse rei aqui, o Shah, ele fugiu. E esse mano aqui, ele voltou triunfante, pelos seus apoiadores. O movimento dele ganhou cada vez mais forças. E o governo que ele criou se chama República Islâmica e formou a Guarda Revolucionária, que é um exército especial que só responde a esse mano. A guarda começou a ajudar os grupos como o Hezbollah, que é lá do Líbano, Hamas, que é lá da Gaza, e esses daqui são os Houthi, que são lá do Iêmen, e são verdadeiras milícias armadas. Os ataques mais diretos começaram em cerca de 2010, quando teve esse vírus aqui de computador chamado Stuxnet. Travou máquinas de urânio lá em Natanz, que é a fábrica nuclear lá do Irã. A teoria da conspiração aí é que Israel que ajudou a criar esse vírus. E aí que tem um diagramazinho de como se propagou a propagação do vírus aí. Depois vocês param aí o vídeo e dão uma lida rápida. Só que o negócio começou a ficar feio aí em 2023. 7 de outubro de 2023 foi quando o Hamas invadiu Israel e acho que todo mundo lembra aí. Matou gente pra caramba, levaram vários reféns. Até hoje tem gente aí que tá desaparecida, né? E aí Israel entrou lá em Gaza pra caçar esses atacantes. Isso acendeu um pavio que chega até lá no Irã. O governo iraniano prometeu vingança se Israel machucasse Gaza demais e essa papagaiada toda. E aí, em 1 de abril de 2024, Israel bombardeia um prédio do Irã lá na Síria e mata 2 generais importantes. E aí foi aquele toma lá da cá, né? Cada vez pior. E aí, agora a gente chegou aos dias atuais, que são esses últimos 8 dias. Hoje é dia 26, estamos no 8º dia de guerra aí. E eu vou passar mais ou menos pra vocês o que aconteceu em cada um desses dias, né? Tudo começou aí na madrugada aí do dia 13, a Operação Leão Ascendente, onde 200 caças F-35 bombardearam algumas instalações militares aí do Irã, onde eles alegam que o Irã está produzindo armas nucleares, né? Aqui é uma das instalações lá em Natanz, que tem uma cratera aqui onde explodiu, e aí já foi aquele alvoroço, né? Entre outras coisas, como a ONU colocou a Rússia e a China pedindo um cessar-fogo. Tivemos aí o diretor dessa parada aqui, que eu nem sei o que é essa porra, falando que tivemos danos irreversíveis nas paradas nucleares do Irã. E é isso aqui, esse Brent, pra quem não sabe, é o preço do petróleo. E depois desse ataque ele subiu 7%, tá? Só no primeiro dia. E no segundo dia teve o ataque de volta, né? O Irã disparou 200 mísseis e esses mísseis, caraca, o bagulho é grandão, mano. Nem sabia que o bagulho era tão grande. Essa parada gigantesca aqui, ó. Cadê? Aumenta essa parada. Olha o tamanho dessa bomba, viado. Então foram disparados 200 mísseis desses daqui. E
tem aquele grande domo de defesa israelense, né, chama Iron Dome, que ele interceptou a maioria desses mísseis aí, mas 24 pessoas morreram e 800 ficaram feridas. E aí essa refinaria Haifa, que é lá em Israel, ela diminui a produção e ela tem uma produção importante aí de petróleo no ambiente global. E aí a gente tem aí a ameaça do Estreito de Hormuz. O que é isso? É essa parte aqui, ó, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, que é controlada ali pelo Irã. Então, se eles fecharem essa parada aqui, grande parte do petróleo mundial, cerca de 30%, passa por essa parte aqui. Então, bloqueando isso, o petróleo vai aumentar ainda mais. E vocês sabem, quando o petróleo aumenta, tudo aumenta. Tudo precisa de combustível para ser deslocado, né? Então, essa aqui é a merda ali, naquela região. Então a gente vai pro dia 3 aqui. Pra vocês verem, essa aqui aconteceu só em 2 dias, né? Todo esse reboliço todo. Aqui uma TV estatal, cara, foi atacada ao vivo. No caso, ela é iraniana, né? Então a gente tem um vídeo aqui. Dá pra vocês verem aí de fundo. Logo um míssil na cabeça dela. Ao vivo. O bagulho é louco, filho. Ainda bem que nós não tá daqueles lados lá. Então caiu isso aí na TV estatal lá. Essa bomba aí que Israel lançou lá inteira. Já tá tendo vários protestos. Então eles estão querendo aí a morte desse mano aí, o Khamenei, que ele é o líder supremo lá do Irã. E aí a refinaria que tinha sido paralisada aqui, 30% da produção, ela parou temporariamente devido aos conflitos aí. E Israel confirma ter destruído 40% da defesa iraniana. Já no dia 4 começou aqui o rebosteio, né? Os moradores querem fugir, querem encher tanque de gasolina, comprar comida. Então tudo travado, tudo paralisado. Só no Irã mais de 600 civis foram mortos e a ONU aí estima que 200 mil estão sendo deslocados aí das regiões de guerra. E aí as embaixadas dos Estados Unidos foram danificadas aí lá no Israel. Que no 4º dia o Brent já estava em 90. Lembrando que aqui, ó, tava em 74. Isso a gente tá falando de 3 dias depois, né? Já no 5º dia, no dia 27, um depósito de petróleo lá no Irã pegou fogo devido aos ataques. Agora o Haifa reabre com 60% da capacidade e o petróleo sobe cada vez mais, $92 barril. 280 mísseis foram lançados contra Israel, fazendo com que abrigos lá em Tel Aviv ficassem lotadíssimos. E lá no dia 6, Israel ataca fábricas de mísseis lá em Ramadã e essa nome que eu não sei pronunciar. E o banco JP Morgan alerta que o petróleo pode subir para 130. Lembra que lá no primeiro dia a gente fechou em 70. E aí o Supremo Líder lá lançou essa: nem com os Estados Unidos a gente vai recuar. Quando esses mano falam, o bagulho é louco, né, mano? Então a gente pode esperar o pior aí. No 6º dia, a Bolsa Brasileira caiu aí e o dólar bateu 6,44 nesse dia. 7º dia de guerra, dia 19. Um míssil aí atingiu um hospital lá em Israel, em Soroka. Desculpa se eu falar os nomes errados aí, mas eu não tenho muita afinidade com esses nomes. Abrevia aí a busca de vocês porque tem interesse por esse assunto. O Israel denuncia alguns crimes de guerra que estão explodindo no caso dos hospitais e as paradas. E o laranjão aqui, o Trump, promete que vai decidir sobre o ataque em 14 dias. E aí o dólar tem um maior valor em 5 meses. Hoje, no dia 20 de junho, que é o 8º dia aí desses combates, o Israel ataca o reator de Arak. É um reator bem importante lá, nesses contextos geopolíticos, porque ele tem uma alta capacidade de produzir plutônio para armas nucleares. E esse é o discurso de Israel desde o começo, né? Eles estão buscando atacar núcleos nucleares para enfraquecer o Irã. E o Irã dizia que não, que o bagulho era só para energia, né? Só para essas paradas aí. Teherã, que é a cidade lá do Irã que tá um caos, pede uma reunião da ONU. Os seguros aí de navios que vão passar aí pelo Estreito de Hormuz sobem 60%, ou seja, esses encargos aqui vão ser repassados para o consumidor final, né? Porque os intermediadores ali querem que se foda, eles vão passar para frente.
e o Brent encosta em $94. Deu uma recuada aí porque os Estados Unidos aí deu esses 14 dias no dia 7 aqui, né, no dia 19 de junho, para entrar aí na guerra. E a Europa tenta propor uma trégua aí de 3 dias, né, de 72 horas, que não foi aceita aí pelas duas partes. Em resumo, foram 8 dias de batalha aí, né? Todos os lados sofreram choques e Israel destruiu bases nucleares e um reator. O Irã respondeu com hospitais aí, protestos em Teherã, e o petróleo tá voando, tudo vai ficar mais caro. Os navios estão com as taxas extras aí e o planeta inteiro tá nesse sufoco, sem saber o que vai acontecer. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as duas partes agora. Quais são as alianças e o que cada parte tem de representação global. Bom, o Irã, ele tem como aliado a Rússia, a China, a Coreia do Norte e os seus proxies. O que são proxies? São aquelas facções, aquelas milícias que ajudam o Irã por meio de outros países. Então eles são ajudados sem que um país maior entre no conflito. Bom, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A Rússia, ela compra drones, né, que são aviões sem pilotos aí do Irã, para usar lá na Ucrânia. Em troca, ele oferece munição e defesa antiaérea. A China, ela compra grande parte do petróleo iraniano com desconto. Dizem, né, as más línguas, que por baixo do pano passa chips e peças que o Irã não pode importar oficialmente. Tudo isso aqui, muita coisa é especulação, né? Mas dizem por aí, né, que a Coreia do Norte vende projetos de artilharia e mísseis de curto alcance para eles, e os grupos aliados aí estão dando aquela cobertura, né, pro Irã. Por exemplo, o Hezbollah lá no Líbano. O Líbano pode não ser aliado do Irã, mas o Hezbollah, que é um grupo armado de lá, eles são. E eles têm um arsenal de mais de 150 mil foguetes apontados para Israel. Aí tem outros grupos como o Houthis, do Iêmen, que controla o acesso ao Mar Vermelho e pode atacar os navios, milícias xiitas no Iraque e na Síria, que são bases para lançamento de foguetes e corredores de armas. Bom, agora a gente fala pro lado de Israel, que tem o grande laranjão do lado deles, os Estados Unidos, né, com o Trump, que fornece aí os mísseis, né, os foguetes aí para interceptação através do Iron Dome e satélites de espionagem, né. A OTAN oferece radares de alerta e estoque de munição. O Reino Unido e a França têm alguns destroyers aí, estão à disposição, mas esses navios não entraram em confronto direto ainda, porque isso aí pode desencadear uma guerra global, né, uma guerra mundial. E a Arábia Saudita, que dão muito dados para defesa antidrone. Então, nesse ponto aqui do impacto global, se a Rússia e a China decidirem entrar diretamente nesse combate, mesmo que só fechando o espaço aéreo, mandando assessores, os Estados Unidos e a OTAN podem se sentir obrigados a responderem também. Então, essa aqui é a bosta ali daquela guerra. Lá no Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial passa por ali. Um navio aqui afundar aqui vai fazer o petróleo subir muito, muito, muito. Fora que, como já tá acontecendo do seguro dos navios, já tá aumentando, o frete vai subir. Então o frete sobe, o diesel sobe, o alimento sobe. Em poucas semanas a gente tá colhendo esse fruto aqui. Bom, a gente vai falar por que a gente vai colher essa fruta aqui agora, né? Cerca de 85% dos fertilizantes que o Brasil usa são importados. E grande parte vem da China e do Oriente Médio. Então esse aqui é um navio carregando sulfato de amônio lá no porto de Paranaguá, principal porta de adubo aí do país. No último ano aí, 65% do diesel veio da Rússia. Sanções aí e bloqueios lá naquela área podem afetar diretamente a gente. 65% do diesel importado da Rússia em 2024, que é um país aliado do Irã. Ou seja, se a guerra fechar um porto, o navio atrasa lá naqueles lados, o saco de adubo e o litro do diesel sobem aqui no dia seguinte. A gente tem 3 grandes cenários aí. O Hormuz ser bloqueado, então vai fazer com que a média aí do Brent, segundo pesquisadores aí, suba aí pelo menos 15%. Se os Estados Unidos entrar na guerra, o dólar vai disparar aí e a inflação vai subir muito. Provavelmente aqui é guerra mundial, então isso aqui a gente já não quer nem que aconteça. E o Irã pode colapsar aí. Vai virar uma guerra civil lá e o bagulho vai ficar louco. Mas é um cenário muito menos pior do que os Estados Unidos entram na guerra. Bom, e aqui entra a parte que a gente pode fazer alguma coisa. Plano de preparo. Você está preparado para conseguir superar adversidades que possam acontecer no seu dia a dia decorrentes disso aqui. Vamos supor que tem uma guerra de caminhoneiros. Tá acontecendo nesse momento aí um monte de alagamento lá no sul, né, que não tem nada a ver com esse tema aqui, mas se você tem um preparo básico desse aqui, você consegue muitas vezes superar alguns desafios aí que podem vir a acontecer quando o Estado não supre o que a gente precisa, que acontece sempre no caso. Isso aqui é um preparo
para 7 dias. Então ter dinheiro vivo aí para 7 dias. A gente pode pensar que pode faltar energia, pode faltar internet, ou seja, se não tem energia, não tem internet, né? Então a gente precisa ter um dinheirinho aí de reserva guardado. E seja dólar, ouro, qualquer coisa que tenha um valor maior do que o real, caso tudo vá pro caralho e o real derreta. Tem uma dispensazinha aí para 15 dias, no caso aqui, o dobro do que a gente precisa, no caso isso aqui seria para 7 dias. Ter um estoque de comida aí com arroz, feijão, macarrão, sardinha, leite em pó. E sempre que você usar, você repõe aí alimentos que tenham uma validade alta. 28 litros de água por pessoa, no caso para 7 dias vai dar 4 litros de água por dia, seja para tomar ou para suas necessidades aí de comida e essas coisas. Mais filtros se você puder aí de carvão ou pastilha de cloro. Um power bank, uma fonte de energia básica, uma lanterna solar ou aquelas lanternas de geração manual de energia, né, que você vai rodando a paradinha e ela acende. Pode te ajudar muito numa situação de emergência. Tem uma farmácia mínima aí, um kit de primeiros socorros, caso você venha se machucar, ter algum corte ou uma infecção, ter um remedinho ali preparado, né, um analgésico, um antitérmico, curativos, essas paradas. Porque se tudo ficar feio, todos os lugares ficam feios, né, farmácia, mercado, padaria, tudo vira um caos. Tem os seus documentinhos aí separados, né, sejam qual forem, suas palavrinhas aí do Bitcoin, se você é bitcoinheiro, seu RG, documentos da sua família, dos seus filhos, então tudo guardado com backup. E um principal, um transporte alternativo, seja uma bike, um skate, seja lá o que for. Se você precisar fazer um bate e volta rápido, por exemplo, como aconteceu uma greve de caminhoneiros que teve alguns anos atrás, que todo mundo foi encher os tanques. Eu inclusive fui e botei um álcool, parecia água na minha moto, que a moto ficou ruim na hora. Se eu tivesse preparado, não precisaria estar correndo. Mas a bicicleta aí não vai precisar de combustível, né? Você vai só dar uma pedalada aí, vai conseguir fazer os seus afazeres diários. Se você tem carro, é bom que você tenha uma motinha, uma bike motorizada. Por quê? Porque você deixa o seu carro abastecido e a sua moto é muito mais econômica. Principal, já deixa seu tanque cheio. Fique esperando dar ruim pra precisar e encher o seu tanque. Já deixa o tanque cheio e use o mínimo possível. Se precisar para coisas rápidas, usa a sua bike. Principal, tem uma rede de confiança aí, familiares, amigos, você possa contar aí, caso venhamos a ter alguma adversidade decorrente dessa loucura que tá acontecendo do outro lado. Aqui temos o kit extremo, né, para 30 dias. Você vai precisar de 120 litros de água por pessoa, um filtro confiável. No caso aqui é um filtro de barro, mas tem filtros muito mais tecnológicos, né, mas para quem não conhece um filtro de barro, você coloca a água aqui em cima, aqui no meio tem uma vela, essa vela vai filtrar a água e vai vir para cá para você tomar. Essa vela é basicamente carvão ativado, né, mas hoje em dia existem filtros muito mais tecnológicos, caso seja necessário. Isso aqui já vai te ajudar muito. Ter uma dispensa de comida aí, principalmente com alimentos não perecíveis, né? Algumas vitaminas aí para você que não falte seus nutrientes aí na falta de legumes, verduras e alimentos que são ultra necessários aí no nosso dia a dia. Energia portátil, no caso aqui é um power bank, que ele é carregado via solar. Eu sei que essas paradas são caras, não é todo mundo que consegue ter, mas isso aqui é muito funcional, muito. Higiene básica, tem ali o seu papelzinho, sua pasta de dente, tem que se cuidar, né, galera? No caso aqui a farmácia a 30 dias tem que ser algo mais robusto do que aquele kit de primeiros socorros. Então você pode ter várias outras coisas aí que aquele kit de primeiros socorros não vai ser suficiente. Então vamos supor que entre um vidro no seu pé. O que você vai fazer com aquele kit? É legal você ter uma pinça, uma luva, ter aí como fazer um curativo, às vezes até como fazer uma sutura, um ponto, né? Aqui esse ponto a gente já bateu, que ter os documentos aí guardados e ter aqui aplicativos offline, né? No caso o Google Maps você pode fazer o download dos seus mapas, deixar guardado no celular, caso você venha precisar, você não precisa de internet. Esse Briar é um aplicativo que você faz comunicação por meio do Bluetooth, você não tem necessariamente precisar de internet. Caso você fique sem celular, você teria bom ter um ponto de encontro aí para você encontrar seus familiares e pessoas que você tem na sua rede de apoio. E esse aqui é um exercício que você pode fazer para não vai te deixar preparado, mas vai te dar uma noção do seu plano, um ensaio, né? Um ensaio mental. Tem que ter em mente que o Estado vai falhar em algum momento, seja na segurança, seja no resgate de pessoas no alagamento, seja onde for, o Estado vai falhar. Então você vai fazer um ensaio de e se isso acontecer, o que eu faço? Onde eu pego água? Como eu acendo o fogo? Como não chama atenção? Como eu economizo energia? São todas perguntas que você tem que saber responder aí num caso crítico, né? Um caso de alerta. Vamos supor, teve um incêndio aqui, tô sem moradia, o que eu faço? Onde eu pego água? Teve um
um alagamento aqui, tô ilhado, o que eu faço para tomar água? Como eu acendo um fogo aqui? Eu tenho equipamentos que vão me ajudar a fazer isso. Tem um power bank, o que eu preciso teorizar com esse power bank? Nesse caso aqui, cartão de crédito não funciona, meu parceiro, é dinheiro em espécie. Tudo que é digital vai falhar, né? Você precisa aí ter dinheiro, ter ouro, ter coisas que a gente possa voltar a fazer aí o velho bom escambo. É que a gente tem que aprender a ter uma mente antifrágil, né? O que é isso? A gente aprender com os nossos erros e persistir. Que tem alguns exercícios, um desses é o filme na cabeça, que é o ensaio que a gente já fez aqui. Imaginar situações e ser um profundo resolvedor de problemas. Então você vê um problema aí, fica batendo em cima dele que não consegue resolver, não sei o que lá. Vai adiantar, você tem que aprender a resolver os seus problemas. Então, se eu não tenho água, como eu resolvo isso? Essa é a questão. Então você vai passar um filminho aí na sua cabeça, visualizar situações reais aí que possam acontecer e como você pode resolver elas. Usar uma respiração 4x4x4x4. O que é isso? Uma respiração. Você vai respirar em 4 segundos, você vai segurar 4 segundos, você vai soltar 4 segundos e você vai ficar com seu pulmão vazio em 4 segundos. Você vai fazer uma respiração ativa aí, prestando atenção na sua respiração. Respire 4 segundos, segure 4 segundos, solte em 4 segundos e segure novamente 4 segundos e o ciclo se repete. Por que disso? Para você se manter calmo diante das adversidades. E você pode treinar também processos meditativos. Um deles pode ser o Mindfulness, prestar atenção naquele momento presente. E o Mindfulness leva muito em conta a respiração para isso. Então a gente vai ter mais vídeos falando sobre isso e porque processos meditativos são muito importantes para manter a calma. Para a gente ter uma mente antifrágil aí, a gente precisa ter micro desconfortos no nosso dia pra gente treinar nossa mente. E não é nada de bosta de banho gelado não, tá? Fazer o que a gente não gosta. A gente tem que se expor a ambientes que a gente se sente desconfortável. Então seja leitura, estudo, treino de musculação, que vai te levar a momentos desconfortáveis de ardência, de dor muscular, e você vai persistir. Essa persistência vai ser colocada em outras áreas da sua vida. A corrida é a mesma coisa. As pernas vão arder, o ar vai faltar, mas tudo isso vai fazer com que o desconforto seja controlado e você persista na tarefa. Seja estudar idiomas, trabalhar, falar em público, que é muito desafiador para muitas pessoas, se expor ao seu medo, seja ele qual for. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma mente antifrágil. E aí um diário de gratidão com falhas. O que é isso? É toda noite você anotar 2 coisas boas que foram do seu dia, 2 coisas que você é muito grato e uma coisa que você falhou para tentar melhorar amanhã. Então você pode manter um registro físico, um registro digital aí no caderninho ou no aplicativo de diário. Vai ser muito bom aí para você ensinar o seu cérebro a buscar uma saída, não uma desculpa. Então, por mais que você tenha feito coisas boas e tenha falhado, você não vai desistir. Amanhã você vai tentar fazer melhor. Aí na conclusão a gente vê que seja qual for a pica que der lá entre Israel e Irã, isso pode continuar se bombardeando, pode assinar a paz. A gente não controla essa parada. Você controla o seu kit, controla a sua mente, as suas finanças. Então é isso que você tem que fazer hoje. Não adianta muito ficar desesperado. Vamos ter guerra mundial. Cara, não tem o que você possa fazer. Não tá no centro de comando dessa parada. O que você pode fazer é controlar, tá no seu alcance. Pode aí revisar os seus itens, se você tem, como tá sua água, sua comida, seu dinheiro. Tem um power bank, você já conversou com a sua família sobre e se determinada coisa acontecer, o que a gente faz. Por exemplo, tem pessoas aí que moram em regiões de encosta, onde tem um deslizamento de terra. Você já conversou com a sua família o que você tem que fazer nessas situações? Se alguém vai de sua casa, o que a gente faz? E aí eu peço pra vocês comentarem aí quais são as opiniões de vocês, se eu deixei passar alguma coisa, se algo está errado. Também comente aí que a gente tá junto pra aprender. Eu não sou uma referência, eu sou apenas um aprendiz como vocês, tá bom? E conta pra mim aí qual que é o item que tá faltando no seu kit, o que você precisa melhorar. Eu sou o preparador, que informação e ação vem antes que o estado fale.